Próximo, por favor, exclamou Bianca Alves com o sorriso profissional que havia aperfeiçoado durante seus 3 anos trabalhando como caixa no supermercado Esperança. O relógio digital sobre a entrada marcava 21h45 mais 15 minutos, e seu turno duplo terminaria. Seus pés latejavam dentro dos sapatos pretos regulamentares, e ela podia sentir a maquiagem aplicada às 5 da manhã desvanecer-se sob as luzes fluorescentes do local. O cliente se aproximou lentamente, como se não tivesse pressa alguma. Bianca notou primeiro suas mãos dedos longos e elegantes, sem aliança de casamento, segurando uma cesta com apenas alguns itens. Pão, vinho, queijo importado, um pacote de café premium. A compra solitária de alguém que não esperava companhia. Boa noite. Ela cumprimentou mecanicamente enquanto começava a escanear os produtos. Foi então que levantou o olhar e algo nela parou. O homem à sua frente teria uns 40 anos, talvez um pouco mais. Vestia um casaco cinza escuro sobre o que parecia ser um terno de bom corte, nada ostensivo, mas evidentemente caro. Seu cabelo preto mostrava alguns fios brancos nas têmporas, e seu rosto de traços definidos teria sido atraente se não fosse pela profunda tristeza que emanava de seus olhos escuros. Boa noite, respondeu ele com voz grave e educada, mal a olhando como se estivesse perdido em seus próprios pensamentos. Bianca continuou a escanear os produtos enquanto o observava discretamente. Havia algo nele que a achava magnética. Não era sua aparência, embora certamente fosse um homem atraente. Era algo mais uma espécie de solidão que ela reconheceu imediatamente, como se ela mesma a carregasse tatuada na pele. Serão R$ 82,75, anunciou quebrando o silêncio. O homem pegou sua carteira de couro e entregou uma nota de R$ 100. Seus movimentos eram pausados, quase automáticos, como se realizasse uma rotina que já não lhe proporcionava nenhum prazer ou significado. Bianca preparou o troco e, num impulso que nem ela mesma compreendeu, pegou a caneta que sempre levava no bolso de seu uniforme azul e rabiscou rapidamente seu número de telefone no canto do recibo. Aqui está seu troco e o recibo, disse ela, estendendo ambos com uma mão ligeiramente trêmula. O homem os pegou distraidamente, guardando tudo no bolso sem sequer olhar. Obrigado, murmurou ele, e por um segundo seus olhos se encontraram com os de Bianca. Foi apenas um instante, mas ela pôde ver algo em seu olhar, um vazio tão profundo que lhe causou um arrepio. Então ele pegou sua sacola e se afastou com passos lentos em direção à saída. O que eu acabei de fazer? Bianca se perguntou, sentindo o calor subir às suas bochechas enquanto observava as costas do desconhecido desaparecerem pela porta automática. Você deu seu número para aquele cara. A voz de Marisa, a caixa do posto vizinho, a sobressaltou. Não sabia que você estava tão desesperada depois daquele lance com o Rafael. Bianca mordeu o lábio, arrependendo-se instantaneamente de seu impulso. Não estou desesperada, respondeu ela com mais firmeza do que sentia. É que há algo nele. Marisa bufou. Sim, chama-se ser bonito e ter dinheiro, brincou. Embora parecesse um pouco velho para você. Não é isso, protestou Bianca, embora não pudesse explicar exatamente o que tinha sido. De qualquer forma, duvido que ele ligue. Provavelmente nem vai olhar o recibo. O resto de seu turno passou em piloto automático, mas sua mente não parava de reproduzir aquele breve encontro. Aquele olhar carregado de uma dor que ela de alguma forma se sentiu capaz de compreender. Lá fora, a noite havia caído completamente sobre a cidade. Antônio Moraes caminhava lentamente em direção ao seu carro no estacionamento do supermercado, um Mercedes preto que se destacava entre os veículos mais modestos. Ele o havia comprado anos atrás, quando ainda acreditava que símbolos de status importavam, quando ainda pensava que o dinheiro poderia comprar, se não a felicidade, pelo menos uma versão aceitável da vida. Agora parecia-lhe tão vazio quanto todo o resto. Enquanto dirigia pelas ruas iluminadas em direção à sua mansão em um bairro nobre da cidade, sua mente divagava como vinha fazendo ultimamente, sem rumo, saltando entre memórias e arrependimentos. No banco do passageiro, a sacola do supermercado continha os poucos alimentos que se obrigava a comprar para manter as aparências de normalidade. Ao parar em um semáforo, ele meteu a mão no bolso para pegar o telefone e verificar a hora.
O recibo amassado saiu junto caindo em seu colo. Ele ia ignorá-lo, mas um número escrito à mão chamou sua atenção. Ele o examinou mais de perto, confuso. Por que haveria um número de telefone em seu recibo? Então ele se lembrou da caixa, uma mulher jovem de grandes olhos expressivos e sorriso cansado. Ele não tinha prestado muita atenção no momento imerso como estava em sua névoa rotineira de melancolia, mas agora a imagem dela voltava a ele com surpreendente clareza. Ela me deu o número dela, murmurou ele genuinamente surpreso. A buzina do carro atrás dele o trouxe de volta à realidade. O semáforo havia mudado. Ele guardou o recibo novamente no bolso e continuou a dirigir. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo sentia curiosidade por algo. Uma hora depois, no pequeno apartamento que dividia com sua irmã mais nova, Bianca se deixava cair exausta no sofá desgastado que elas haviam resgatado da calçada no ano passado. Dia difícil? Perguntou Carla, emergindo da cozinha com 2 xícaras de chá. O pior, respondeu Bianca, aceitando agradecida a bebida quente. A gerente me pediu para cobrir o turno da Lourdes, porque o filho dela está doente, então foram 12 horas seguidas. Deveriam te pagar horas extras, protestou Carla, sentando-se ao seu lado. Vão pagar e precisamos do dinheiro. Bianca suspirou, soprando seu chá. O aluguel subiu de novo. Carla assentiu, compreendendo. Aos 23 anos, ela estudava enfermagem enquanto trabalhava meio período em uma cafeteria. Entre as duas, mal conseguiam cobrir os gastos básicos. A propósito, fiz uma coisa muito idiota hoje, confessou Bianca após um momento de silêncio. Mais idiota do que namorar o Rafael por 2 anos, brincou Carla, referindo-se ao ex-namorado de Bianca, que a havia traído com uma colega de trabalho. Bianca deu um empurrãozinho em sua irmã. Estou falando sério, dei meu número para um desconhecido? Carla engasgou com o chá. Você é a mesma Bianca que jurou que os homens eram uma espécie a ser evitada depois do Rafael. Não foi planejado? Defendeu-se Bianca. Eu simplesmente fiz, nem sei porquê. E como era esse misterioso desconhecido? Bianca tentou descrevê-lo, mas se viu lutando para capturar o que havia visto nele. Ele era mais velho e elegante, mas acima de tudo triste. Como se carregasse algo pesado, sabe? Ah, claro. Carla revirou os olhos. Seu complexo de salvadora, sempre procurando almas feridas para resgatar. Não é isso, protestou Bianca, embora soubesse que havia um pouco de verdade nas palavras de sua irmã. Sempre fora assim, desde criança, sentindo a dor alheia como se fosse sua. De qualquer forma, duvido que ele ligue. Provavelmente jogou o recibo fora sem olhar. Em sua mansão de pedra e vidro, com vista para o Mar Antônio, estava sentado em seu escritório contemplando o recibo amassado sobre sua escrivaninha de mogno. O número escrito com tinta azul parecia fora de lugar entre os objetos refinados que o cercavam, a luminária de designer, os livros encadernados em couro, as fotografias emolduradas em prata. Ele parou em uma delas. Helena, sua esposa, sorrindo radiante no dia do casamento, 8 anos atrás. Seu cabelo loiro preso com flores brancas, seus olhos verdes brilhando de felicidade. 3 anos atrás, esses mesmos olhos se fecharam para sempre em um quarto de hospital após uma batalha brutal contra um câncer implacável. Antônio havia dedicado cada recurso, cada contato, cada centavo de sua considerável fortuna para salvá-la. Consultou os melhores especialistas, tentou tratamentos experimentais, até transportou equipamentos médicos completos de outros continentes. Mas o dinheiro, esse Deus ao qual havia dedicado sua vida, esse poder que acreditava ser onipotente, revelou-se inútil no final. Desde então ele simplesmente existia. Dirigia sua empresa de investimentos imobiliários por inércia, participava de reuniões, assinava contratos, tudo como um autômato programado para simular a vida. À noite vagava por sua mansão vazia, grande demais para um homem só, mas incapaz de partir, porque Helena havia escolhido cada móvel, cada cor, cada canto. E agora, este insignificante pedaço de papel com um número rabiscado às pressas representava algo que ele não sentia há muito tempo, uma conexão inesperada com outro ser humano. Ele pegou o telefone e olhou a hora, 23h40. Tarde demais para ligar. Além disso, o que diria "Olá, sou o homem do supermercado"? Soava ridículo. Provavelmente ela nem se lembraria dele.
Talvez ela desse seu número a todos os clientes que parecessem solitários, uma espécie de caridade emocional. Ele colocou o telefone sobre a escrivaninha e afastou o recibo. Não ligaria, não fazia sentido, mas também não o jogou fora. Na manhã seguinte, Bianca acordou com o corpo dolorido após apenas 5 horas de sono. Seu turno começava às 9, o que significava que tinha que estar de pé às 7 para preparar o café da manhã de Carla antes que ela saísse para a faculdade. Enquanto preparava café e torradas na pequena cozinha, tentava não pensar no estranho da noite anterior, no impulso inexplicável que a levara a fazer algo tão impróprio para ela. Bianca sempre fora a sensata, a responsável, a que pensava 2 vezes. Dar seu número a um desconhecido era algo que Carla faria, não ela. Ainda pensando no seu homem triste e misterioso, perguntou Carla, aparecendo na cozinha já vestida para a faculdade. Não, mentiu Bianca servindo o café. Tenho coisas mais importantes em que pensar, como o fato de que precisamos pagar a conta de luz até sexta-feira. Carla pegou uma torrada e mordiscou a borda. Sabe, não seria tão ruim se ele ligasse. Você tem estado trancada desde o lance do Rafael. Já é hora de sair de novo. Não estou pronta, respondeu Bianca automaticamente. A mesma resposta que dava desde que encontrara Rafael, beijando sua colega de trabalho 6 meses atrás, destruindo 2 anos de relacionamento e planos de futuro. Você nunca estará pronta se continuar esperando o momento perfeito, insistiu Carla. Às vezes é preciso pular na piscina sem saber se tem água. Essa é uma filosofia terrível. Bianca sorriu apesar de si mesma. E a razão pela qual você quase reprovou em química no semestre passado. Carla mostrou a língua de brincadeira antes de pegar sua mochila. Pense nisso. Um pouco de aventura não te faria mal, disse ela enquanto se dirigia à porta. Nos vemos no jantar. Sozinha no apartamento, Bianca verificou seu telefone sem conseguir evitar. Não havia chamadas nem mensagens de números desconhecidos. Claro que não. O que ela esperava deixou o telefone de lado e terminou de se preparar para o trabalho, tentando ignorar aquela pequena pontada de decepção. Antônio despertou após uma noite inquieta, cheia de sonhos fragmentados onde Helena aparecia como sempre, mas também uns olhos escuros e calorosos que o olhavam com uma mistura de curiosidade e compaixão. Ele se levantou sentindo-se mais cansado do que quando se deitou. Sua rotina matinal era invariável. Café preto na varanda, verificação de e-mails. Uma chamada para sua assistente para confirmar as reuniões do dia. Mas hoje, enquanto segurava sua xícara de porcelana fina, seu olhar se desviou para o recibo que havia deixado sobre a mesa de centro. O número ainda estava lá, um convite silencioso para algo que ele não sabia se estava preparado para aceitar. Seu telefone tocou, quebrando o momento. Era Roberto, seu melhor amigo e sócio na empresa. Como você está, Antônio? Perguntou Roberto após os cumprimentos iniciais. Como sempre, respondeu ele a resposta que dava invariavelmente desde a morte de Helena. Olha, sei que você não gosta da ideia, mas o aniversário da empresa está chegando, continuou Roberto. Os investidores esperam que você esteja presente. Você já faltou a 2 eventos importantes este ano. Antônio suspirou. A última coisa que lhe interessava era uma festa corporativa cheia de falsa alegria e conversas vazias. Estarei lá, disse ele finalmente. Não porque quisesse, mas porque era o que se esperava dele. Ótimo. E você considerou o que conversamos? A voz de Roberto tornou-se mais suave, sobre retomar sua vida pessoal. Já se passaram 3 anos, Antônio. Helena não gostaria de te ver assim? Todo mundo parecia saber o que Helena gostaria. Todo mundo exceto Antônio, que não podia mais perguntar a ela. Estou considerando, mentiu ele para encerrar a conversa. Depois de desligar seus olhos, voltaram para o recibo. Talvez Roberto tivesse razão. Talvez fosse hora de tentar algo diferente, por menor que fosse. Não se tratava de esquecer. Helena, isso era impossível. Mas talvez ele pudesse se permitir um momento de conexão humana, algo que não experimentava há muito tempo. Antes que pudesse se arrepender, ele pegou o telefone e discou o número. O telefone de Bianca vibrou em seu bolso enquanto ela arrumava as frutas na área de hortifruti. Ela não reconheceu o número que aparecia na tela e, por um momento, seu coração deu um salto. Pode ser ele. Alô?
respondeu ela, afastando-se um pouco para ter privacidade. Houve um breve silêncio do outro lado da linha e então aquela voz grave que ela reconheceu imediatamente. Olá, eu. Desculpe a ligação. Nós nos encontramos ontem à noite no supermercado. Você era a caixa. Bianca se apoiou contra uma parede, sentindo suas pernas enfraquecerem ligeiramente. Sim, eu me lembro de você, disse ela, tentando que sua voz soasse normal. Não esperava que você ligasse. Eu também não esperava ligar, admitiu ele. E havia algo reconfortante em sua honestidade. Meu nome é Antônio a propósito. Bianca, respondeu ela, e então houve outro silêncio, como se nenhum dos dois soubesse exatamente por que estavam tendo aquela conversa. Eu estava me perguntando, começou Antônio finalmente, se você gostaria de tomar um café algum dia para conversar. A proposta era simples, casual, e, no entanto, Bianca sentiu que era muito mais significativa do que parecia. Eu adoraria, respondeu, surpreendendo a si mesma com sua rapidez. Estou livre amanhã à tarde. Eles combinaram de se encontrar em uma cafeteria perto do supermercado, um lugar simples e neutro. Depois de desligar, Bianca ficou olhando para o telefone, uma mistura de nervosismo e antecipação expandindo-se em seu peito. Carla não vai acreditar nisso, murmurou para si mesma, voltando ao trabalho com um pequeno sorriso nos lábios. Antônio, em seu luxuoso escritório com vista para o centro financeiro da cidade, guardou o telefone sentindo uma estranha leveza que não experimentava há anos. Não era felicidade, nem mesmo entusiasmo real, mas era algo. Uma fenda na parede monótona de cinzas que havia sido sua existência desde que perdeu Helena. Pela primeira vez em muito tempo ele tinha algo a esperar, por menor que fosse. Um café com uma desconhecida que, por alguma razão inexplicável, havia visto algo nele que a impulsionou a lhe dar seu número. Ele não sabia o que esperar deste encontro ou se levaria a algo mais. Provavelmente não. Mas por um momento, enquanto contemplava a cidade de sua janela, Antônio sentiu que talvez, apenas talvez, ainda restasse algum capítulo a ser escrito em sua história. Nenhum dos dois podia imaginar o que aquele simples número rabiscado em um recibo de supermercado significaria para suas vidas. Como duas pessoas de mundos completamente diferentes, marcadas por diferentes tipos de dor, poderiam encontrar no outro exatamente o que não sabiam que precisavam. Bianca buscava esquecer uma traição que havia quebrado sua confiança no amor. Antônio tentava navegar em um vazio que parecia impossível de preencher. Ambos usavam suas feridas como armaduras, protegendo-se de novas decepções. Mas às vezes é precisamente em nossos momentos mais vulneráveis que a vida nos surpreende com possibilidades inesperadas. E enquanto o sol começava a se pôr sobre a cidade, iluminando tanto os arranha-céus onde Antônio construía seu império, quanto o modesto supermercado onde Bianca ganhava seu sustento, algo novo começava a tomar forma. Algo que nenhum dos dois havia planejado. Um café, uma conversa, um começo. O Café Paris era um pequeno estabelecimento a 3 quadras do supermercado Esperança. Nada luxuoso, mesas de madeira, cadeiras ligeiramente desgastadas e um aroma permanente de café recém-moído e pão doce. Bianca chegou 15 minutos antes da hora combinada, nervosa como uma adolescente em seu primeiro encontro. Ela havia trocado o uniforme do supermercado por um vestido azul simples, o melhor que tinha, e havia dedicado mais tempo do que o habitual ao seu cabelo e maquiagem, tentando disfarçar as olheiras, produto de outra noite de insônia. Parte dela ainda não conseguia acreditar que estava ali esperando por um desconhecido a quem, por alguma razão inexplicável, havia dado seu número. "Posso lhe oferecer algo enquanto espera?" perguntou uma garçonete amável. "Um café com leite, por favor", respondeu Bianca, escolhendo a opção mais barata do cardápio. Enquanto esperava, repassava mentalmente o que sabia sobre Antônio praticamente nada. Um homem elegante de meia-idade com um olhar triste e uma voz profunda. Em que estava pensando ao aceitar este encontro? O aviso interno sobre os perigos de se encontrar com estranhos ressoava em sua cabeça, mas algo nele lhe transmitira uma sensação de segurança, de conexão que não conseguia explicar racionalmente. Às 16 horas em ponto, a porta do café se abriu e Antônio entrou. Bianca o reconheceu imediatamente, embora ele parecesse diferente do homem do supermercado.
Vestia-se mais informalmente calças escuras e uma camisa azul clara sem gravata. Seu cabelo preto, com alguns fios brancos nas têmporas, estava ligeiramente despenteado, como se tivesse passado os dedos por ele repetidamente em um gesto nervoso. Seus olhares se encontraram e, por um momento, nenhum dos dois se moveu. Então Antônio se aproximou de sua mesa com passos medidos. Bianca, disse ele a título de cumprimento, sua voz tão grave quanto ela se lembrava. Antônio, respondeu ela, indicando com um gesto que ele se sentasse. Fico feliz que tenha vindo. Obrigado por aceitar me ver, disse ele sentando-se à sua frente. Devo confessar que fiquei surpreso ao encontrar seu número no recibo. Bianca sentiu-se corar. Eu também fiquei surpresa por escrevê-lo, admitiu com um pequeno sorriso. Não costumo fazer coisas assim. A garçonete se aproximou para pegar o pedido de Antônio. Um expresso, por favor, pediu ele e, em seguida, olhando para Bianca. Deseja algo mais? Estou bem com meu café, obrigada. Respondeu ela rapidamente, ciente de que mal havia tocado em sua xícara. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles depois que a garçonete se afastou. Bianca percebeu que não haviam planejado sobre o que falariam. O que se diz em uma situação dessas? Então, começaram ambos ao mesmo tempo e depois riram, quebrando a tensão. As damas primeiro, ofereceu Antônio. Bianca respirou fundo. Posso te perguntar algo pessoal, disse ela finalmente. Antônio assentiu, embora parecesse ligeiramente tenso. Por que você parecia tão triste naquela noite no supermercado? Continuou ela. Foi a primeira coisa que notei em você. A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Antônio desviou o olhar para Yaos, para a janela, onde a vida da cidade continuava em seu ritmo incessante. Perspicaz, murmurou ele mais para si mesmo do que para ela. Sou viúvo, disse ele após um momento. Minha esposa faleceu há 3 anos. A simplicidade da resposta contrastava com o peso das palavras. Bianca sentiu um nó na garganta. Eu sinto muito, disse ela com sinceridade. A maioria das pessoas, quando lhes digo isso, responde com frases feitas, comentou Antônio. O tempo cura todas as feridas, ou ela estaria orgulhosa de você. Mas você não disse nada disso. Porque sei que não ajudam, respondeu Bianca. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. As frases de consolo só serviam para que os outros se sentissem melhor, não eu. Antônio a olhou com renovado interesse, como se a estivesse vendo de verdade pela primeira vez. Exatamente, disse ele, e nessa palavra havia um reconhecimento, uma compreensão compartilhada. A garçonete trouxe o expresso e Antônio tomou com um gole, dando-se um tempo. E você? Perguntou ele finalmente. O que te levou a dar seu número para um desconhecido com cara de poucos amigos? Bianca sorriu com a descrição. Você não tinha cara de poucos amigos? Corrigiu. Só parecia perdido, como se estivesse fisicamente ali, mas sua mente e seu coração estivessem em outro lugar. Eu reconheci isso porque já me senti assim muitas vezes. Ela baixou o olhar para o café, reunindo coragem para continuar. Há 6 meses terminei um relacionamento de 2 anos. Eu o encontrei beijando uma colega de trabalho. Confessou. Desde então tenho estado um pouco à deriva, focada no trabalho em ajudar minha irmã com seus estudos, em sobreviver dia a dia, mas às vezes me sinto como um fantasma na minha própria vida. Antônio assentiu, compreendendo perfeitamente essa sensação. Acho que vi um pouco de mim em você, continuou Bianca, e por alguma razão senti o impulso de estender uma ponte. Não sei se isso faz sentido. Faz sentido, respondeu ele. Mais do que você imagina. A conversa fluiu surpreendentemente fácil após essas primeiras confissões. Falaram de coisas cotidianas. Bianca contou sobre seu trabalho no supermercado, sobre os estudos de enfermagem de sua irmã, sobre seus sonhos de um dia retomar seus próprios estudos de design, que havia abandonado para manter a economia familiar à tona. Antônio, por sua vez, mencionou vagamente que trabalhava no setor imobiliário sem entrar em detalhes sobre a magnitude de sua empresa ou sua fortuna. Falou de sua paixão por fotografia, um hobby que havia deixado de lado após a morte de Helena, mas que recentemente estava considerando retomar.
O tempo passa de uma maneira estranha quando a conversa é boa, comentou Antônio 2 horas depois, olhando o relógio com surpresa. Bianca a sentiu igualmente espantada com a rapidez com que as horas haviam passado. Preciso ir, disse ela, lembrando que havia prometido preparar o jantar para Carla. Minha irmã está me esperando. Antônio pediu a conta e, quando Bianca pegou sua carteira para pagar sua parte, ele balançou a cabeça suavemente. Por favor, permita-me, disse ele, colocando uma nota sobre a mesa que cobria generosamente a conta e a gorjeta. Bianca hesitou seu orgulho, lutando contra a praticidade. Finalmente assentiu agradecida. Cada real contava em seu orçamento apertado. Obrigada pelo café e pela conversa, disse ela enquanto pegava sua bolsa. Foi inesperadamente agradável. Poderíamos repetir? Perguntou Antônio, e havia algo vulnerável em seu tom, como se estivesse tão surpreso quanto ela por querer prolongar esse contato. Bianca sorriu. Eu gostaria disso. Eles trocaram números de telefone oficialmente desta vez e saíram juntos do café. Lá fora, Bianca se preparava para caminhar até o ponto de ônibus quando Antônio apontou para um Mercedes preto estacionado nas proximidades. Posso te levar, ofereceu ele. Bianca observou o veículo luxuoso conectando as peças em sua mente. O terno caro, os modos refinados, agora este carro que provavelmente custava mais do que tudo que ela ganharia em 5 anos. Em que tipo de negócio imobiliário você trabalha exatamente? Perguntou ela com uma mistura de curiosidade e súbita insegurança. Antônio pareceu desconfortável pela primeira vez. Sou o fundador e CEO do Grupo Moraes, admitiu finalmente. Desenvolvemos e gerenciamos propriedades comerciais, principalmente. Bianca conhecia o nome, todo mundo conhecia. O Grupo Moraes era responsável por alguns dos edifícios mais emblemáticos da cidade, incluindo o shopping de luxo onde ela nunca pôde se dar ao luxo de comprar nada. Ah, então você é rico, disse ela, sentindo imediatamente o quão tolo soava. Antônio a olhou com seriedade. O dinheiro é apenas uma ferramenta, Bianca. Não define quem eu sou, especialmente depois de descobrir suas limitações da maneira mais dolorosa possível. Havia tal sinceridade em suas palavras que Bianca sentiu um nó na garganta. Ainda assim, acho que vou pegar o ônibus, respondeu ela com um pequeno sorriso para suavizar a recusa. Preciso processar algumas coisas. Antônio assentiu, respeitando sua decisão. Eu te ligo, disse ele e soava como uma promessa. Estarei esperando, respondeu Bianca e se surpreendeu ao perceber que estava falando sério. Enquanto o ônibus a levava de volta ao seu bairro modesto, Bianca tentava reconciliar o homem solitário e triste que havia conhecido com a imagem de um poderoso magnata imobiliário, em que ela estava se metendo. Em sua mansão vazia, Antônio se encontrava diante do retrato de Helena, um ritual noturno que mantinha desde a morte dela. Ele sempre contava seu dia como se ela ainda pudesse ouvi-lo. Conheci alguém hoje, disse ele em voz baixa. Não é o que você está pensando, apenas uma conversa, um café. Mas foi real. Faz muito tempo que eu não tinha algo real. A fotografia de Helena sorridente em sua moldura de prata não respondeu. Nunca respondia. Mas pela primeira vez, Antônio não sentiu que estava traindo sua memória por ter desfrutado da companhia de outra mulher. Os dias seguintes transcorreram com uma nova energia para ambos. Bianca continuava com sua rotina no supermercado, mas agora as mensagens de texto com Antônio pontuavam suas horas de trabalho com pequenos momentos de conexão. Nada romântico, apenas pensamentos compartilhados, observações sobre o dia. Uma piada ocasional. Antônio, por sua vez, surpreendeu Roberto ao mostrar um interesse renovado em alguns aspectos da empresa que vinha ignorando. Ele até concordou em participar de um jantar de negócios que vinha evitando. A que devemos essa mudança? Perguntou Roberto durante um intervalo em uma reunião executiva. Faz semanas que não te vejo tão presente. Antônio encolheu os ombros, não querendo se aprofundar. Talvez só estivesse na hora, respondeu. O segundo encontro entre Bianca e Antônio ocorreu em um parque perto do supermercado em uma tarde de domingo. Ela havia sugerido o local consciente da disparidade em suas situações econômicas e buscando um terreno neutro.
Antônio chegou a pé, vestido casualmente com jeans e uma camisa, tão diferente de sua imagem corporativa que Bianca quase não o reconheceu. Ele carregava uma câmera profissional pendurada no pescoço. Decidi tirar a poeira dela, explicou ele apontando para a câmera. Faz anos que não a uso. Eles passearam pelo parque, parando ocasionalmente enquanto Antônio capturava imagens. Um idoso alimentando pombos-crianças brincando nos balanços, a luz se filtrando entre as folhas das árvores. Você tem um bom olho, comentou Bianca ao ver algumas das fotografias na tela digital. Helena era a fotógrafa talentosa, respondeu Antônio. Eu só aprendi o básico para acompanhá-la em suas expedições. Era a primeira vez que ele mencionava sua esposa pelo nome, e Bianca notou como sua voz se suavizava ao pronunciá-lo. Como ela era? Perguntou com gentileza. Antônio ficou em silêncio por um momento, como se buscasse as palavras certas. Luminosa, disse ele finalmente. Helena preenchia cada espaço com sua energia, sua paixão pela vida. Ela era arquiteta como eu, mas enquanto eu via prédios e números, ela via arte e possibilidades. Nós nos complementávamos perfeitamente. Eles se sentaram em um banco em frente ao pequeno lago artificial do parque. Um grupo de patos nadava placidamente na superfície tranquila. Eu a conheci na faculdade. Continuou Antônio, seu olhar perdido na água. Eu vinha de uma família rica com um caminho já traçado. Ela era bolsista, filha de imigrantes lutando por cada oportunidade. Ela me ensinou a ver o mundo de outra maneira. Bianca ouvia atentamente, ciente do privilégio de estar recebendo essas confidências. Quando ela adoeceu. Antônio fez uma pausa, sua voz quebrando ligeiramente. Eu usei cada recurso à minha disposição. Movi céus e terra, contratei os melhores especialistas, tentamos cada tratamento disponível. Mas no final todo aquele poder, todo aquele dinheiro não significou nada. Bianca, em um gesto instintivo, cobriu a mão de Antônio com a sua. Ele a olhou surpreso pelo contato. Ninguém deveria passar por algo assim sozinho, disse ela simplesmente. Eu não estava sozinho, corrigiu ele suavemente. Eu tinha Roberto, meu melhor amigo, Isabel, a mãe de Helena, a equipe que está comigo há anos. Mas eu me isolei. Construí muros. Era mais fácil do que enfrentar a realidade. E agora? Perguntou Bianca. Antônio olhou para suas mãos unidas sobre o banco. Agora estou aqui falando com você. E por alguma razão que não consigo compreender, me sinto mais leve quando faço isso. A sinceridade de suas palavras criou um momento de intimidade que surpreendeu a ambos. Bianca sentiu um impulso de contar mais sobre si mesma, de equilibrar essa vulnerabilidade compartilhada. Meu pai também morreu de câncer, revelou. Eu tinha 16 anos e Carla apenas 11. Minha mãe desmoronou completamente. Tive que largar a escola para trabalhar e manter o que restava da nossa família. Antônio a ouvia com atenção sem interromper. 2 anos depois, minha mãe conheceu alguém e se mudou para outra cidade. Disse que precisava recomeçar. Ela nos enviava dinheiro ocasionalmente, mas basicamente ficamos sozinhas, Carla e eu. Bianca sorriu com tristeza. Desde então, tudo tem sido sobre sobreviver, sobre garantir que Carla possa ter as oportunidades que eu perdi. É admirável o que você fez por sua irmã, disse Antônio, genuinamente impressionado. Você sacrificou muito. Não vejo como um sacrifício, respondeu Bianca. É o que você faz pelas pessoas que ama. Seus olhares se encontraram e algo passou entre eles, um reconhecimento silencioso de que, apesar de suas diferentes circunstâncias, compartilhavam uma compreensão profunda da dor, da perda e do amor que sobrevive a tudo. O momento foi interrompido pelo toque do telefone de Bianca. Era Carla, lembrando-a de que haviam prometido ajudar uma vizinha com as compras naquela tarde. Preciso ir, disse Bianca, retirando suavemente sua mão. Minha irmã precisa de mim. Antônio assentiu, levantando-se. Eu te acompanho até o ponto de ônibus, ofereceu. Desta vez, quando chegaram, Bianca hesitou. Eu poderia aceitar aquela carona agora, disse ela com um pequeno sorriso, se a oferta ainda estiver de pé. O rosto de Antônio se iluminou sutilmente. Claro. Durante o trajeto, no luxuoso Mercedes, Bianca observava dissimuladamente o conforto com que Antônio se movia neste mundo de privilégios que para ela era completamente alheio.
O contraste entre suas vidas não poderia ser mais evidente. Aqui está bom, indicou ela quando se aproximaram de seu prédio, um bloco de apartamentos desgastado em um bairro operário. Obrigada por me trazer. Obrigado a você pelo passeio no parque, respondeu ele parando o carro. Eu gostei mais do que esperava. Houve um momento de indecisão, como se nenhum dos dois soubesse exatamente como se despedir. Você gostaria de jantar comigo na sexta? Perguntou Antônio finalmente. Conheço um lugar tranquilo onde a comida é excelente. Bianca sentiu uma mistura de antecipação e apreensão. Uma coisa era se encontrar em um parque ou um café, outra bem diferente era um jantar formal. Eu adoraria, respondeu decidindo se arriscar. Mas você terá que me dar uma dica sobre o código de vestimenta. Meu guarda-roupa é bem limitado. Antônio sorriu, apreciando sua honestidade. Casual chique, disse ele. Mas o importante é que você se sinta confortável. Bianca assentiu, sabendo que teria que revirar cada centímetro de seu armário para encontrar algo adequado. Até sexta, então, despediu-se ela abrindo a porta. Até sexta, confirmou Antônio. Enquanto o via se afastar em seu carro de luxo, Bianca não pôde deixar de se perguntar se estava cometendo um erro. Seus mundos eram muito diferentes, suas circunstâncias muito díspares. E, no entanto, havia algo em Antônio, em sua dor sincera, em sua vulnerabilidade, sob aquele exterior de poder e privilégio que ressoava profundamente nela. Em seu apartamento, Carla a esperava com uma expressão de curiosidade mal disfarçada. Aquele era um Mercedes último modelo, perguntou imediatamente. E quem era aquele homem que parecia ter saído de uma revista de negócios? Bianca suspirou, sabendo que era inútil tentar fugir do interrogatório de sua irmã. O nome dele é Antônio. É o homem do supermercado que eu te mencionei. Os olhos de Carla se arregalaram. O misterioso desconhecido para quem você deu seu número. E acontece que ele é rico? É mais complicado que isso, respondeu Bianca, deixando-se cair no sofá. Ele é viúvo. A esposa dele morreu de câncer há 3 anos. Ele está quebrado de alguma forma como eu. Carla sentou-se ao lado dela, sua expressão tornando-se séria. Bianca, você sabe que eu te adoro, mas você tem um histórico de se envolver com gente problemática que precisa ser consertada, disse ela com preocupação. O Rafael só precisa de alguém que acredite nele, você dizia, e olha como terminou. Bianca passou a mão pelo cabelo frustrada. Isso é diferente. Antônio não precisa que eu o conserte. É só que nós nos entendemos. Há algo reconfortante em estar com alguém que compreende a dor sem que você precise explicar. E suponho que não tenha nada a ver com ele ser bonito. Sofisticado e evidentemente milionário. Carla a olhou ceticamente. Não é por isso, protestou Bianca ofendida. Na verdade, o dinheiro dele complica as coisas. Eu me sinto desconfortável com toda essa diferença entre nós. Só tome cuidado, tá? Pediu Carla, suavizando o tom. Não quero te ver machucada de novo. Especialmente por alguém que pode estar procurando apenas uma distração temporária. As palavras de Carla ficaram com Bianca naquela noite enquanto ela revirava seu guarda-roupa limitado em busca de algo adequado para o jantar de sexta-feira. O que ela estava fazendo era o começo de algo real ou apenas um interlúdio, um momento de conexão que desapareceria assim que Antônio voltasse completamente ao seu mundo de luxo e privilégio. E o mais preocupante, ela estava realmente pronta para abrir seu coração novamente. Depois de como Rafael o havia pisoteado, Antônio enfrentava suas próprias dúvidas, enquanto retornava à sua mansão vazia. A tarde com Bianca havia iluminado algo dentro dele, um canto de sua alma que ele acreditava estar permanentemente apagado. Ele havia apreciado sua honestidade refrescante, sua força tranquila, a forma como ela realmente ouvia quando ele falava de Helena. Mas essa conexão nascente também trazia complicações. A diferença em suas circunstâncias materiais era apenas o começo. Mais profundamente, estava a questão de se ele estava preparado para permitir que alguém novo entrasse em sua vida, em seu coração. E, no entanto, enquanto contemplava as fotografias que havia tirado naquele dia, imagens onde a luz parecia mais brilhante e as cores mais vivas do que se lembrava de ter captado em anos, Antônio sentiu uma centelha de esperança pequena, frágil, mas inegavelmente presente.
A sexta-feira poderia ser o começo de algo novo, ou simplesmente uma noite agradável que eventualmente se desvaneceria em memórias. Qualquer que fosse o resultado, Antônio se surpreendeu ao perceber que estava disposto a arriscar para descobrir. Duas pessoas, dois mundos diferentes unidos pela dor compartilhada e pela possibilidade tentadora da cura. À medida que a semana avançava para aquela sexta-feira que ambos esperavam com uma mistura de nervosismo e antecipação, nem Bianca nem Antônio podiam imaginar como aquela simples noite mudaria o curso de suas vidas para sempre. Na quinta-feira à noite, véspera de seu jantar com Antônio, Bianca enfrentava uma crise. Ela havia revirado cada peça em seu armário, e nenhuma parecia adequada para um restaurante que alguém como ele frequentaria. Seu melhor vestido, o azul que usara para o primeiro café, era informal demais. O preto que guardava para ocasiões especiais já tinha vários anos e mostrava sinais evidentes de uso. Isso é ridículo, murmurou para si mesma sentada no chão de seu quarto cercada de roupas. Não posso competir com o mundo dele. Em que eu estava pensando, Carla apareceu na porta observando o caos com um sorriso compreensivo. Problema de guarda-roupa? Perguntou sentando-se ao lado da irmã. Não tenho nada para vestir amanhã, confessou Bianca. E não posso me dar ao luxo de comprar algo novo. Carla considerou o problema por um momento. Que tal o vestido da Luciana? Sugeriu finalmente. Luciana era uma vizinha e amiga estudante de design de moda conhecida por seu excelente gosto e por ocasionalmente emprestar suas criações. Você acha que ela me emprestaria? Perguntou Bianca esperançosa. Claro que sim, garantiu Carla já pegando o telefone. Ela adora que as pessoas usem seus designs. Vou dizer para ela vir aqui agora mesmo. Uma hora depois, Bianca se olhava no espelho com espanto. O vestido que Luciana havia trazido era uma criação simples, mas elegante, um modelo na cor bordô com um corte que valorizava sua silhueta sem ser ostensivo. É perfeito, disse Bianca, girando para ver como o tecido fluía suavemente. Ficou melhor em você do que na modelo que o usou na minha apresentação, exclamou Luciana, ajustando alguns detalhes. Só prometa dizer ao seu milionário misterioso que é um design original de Luciana Mendes, brincou Luciana, fazendo Bianca rir, embora a referência a Antônio como seu milionário a fizesse sentir-se desconfortável. Ele não é meu milionário, esclareceu. Somos apenas amigos. Tanto Carla quanto Luciana trocaram olhares céticos, mas não comentaram mais nada. Depois de combinar que Luciana lhe traria os sapatos apropriados na tarde seguinte, Bianca finalmente pôde respirar aliviada. Pelo menos a questão do vestuário estava resolvida. Do outro lado da cidade, em seu escritório no 40º andar da Torre Moraes, Antônio estava igualmente distraído, embora por razões diferentes. Roberto notara sua falta de concentração durante a reunião com os investidores japoneses. Onde você está hoje? Perguntou ele quando ficaram sozinhos. Eu te vi olhar para o relógio pelo menos 10 vezes na última hora. Antônio passou a mão pelo rosto ciente de sua distração. Tenho planos para amanhã, admitiu vagamente. Roberto o olhou com renovado interesse. Planos do tipo que envolvem outra pessoa? Perguntou com cautela. Antônio assentiu, desconfortável sob o escrutínio do amigo. Um jantar. Nada especial, respondeu tentando minimizar o assunto. O sorriso de Roberto se alargou. Antônio Moraes tem um encontro, declarou como se anunciasse um acontecimento histórico. Nunca pensei que viveria para ver este dia. Não é um encontro, protestou Antônio. É só um jantar com uma amiga. Uma amiga? Repetiu Roberto incrédulo. Antônio, nos 3 anos desde que a Helena nos deixou, você não teve uma única amiga com quem jantasse a sós. Isso é um grande passo. Antônio não respondeu ciente de que seu amigo tinha razão. Durante 3 anos, sua vida social se limitara a eventos corporativos obrigatórios e jantares ocasionais com Roberto ou a mãe de Helena. A ideia de compartilhar uma refeição pelo simples prazer da companhia de alguém era de fato uma mudança significativa. Posso perguntar quem é? Inquiriu Roberto com genuína curiosidade. Alguém do nosso círculo? Não, respondeu Antônio. Ela é diferente. A palavra diferente mal começava a descrever Bianca. Diferente de Helena, diferente das mulheres de seu círculo social, diferente de qualquer pessoa com quem ele tivesse se conectado antes.
Mas ele não estava pronto para explicar a Roberto como havia conhecido uma caixa de supermercado, nem como suas conversas com ela haviam trazido mais luz à sua vida em 2 semanas do que nos 3 anos anteriores combinados. Só não faça um grande alarde sobre isso, por favor, pediu, voltando sua atenção aos documentos sobre sua mesa. É só um jantar. Roberto assentiu, respeitando a privacidade do amigo, mas não pôde evitar uma última observação. Seja quem for, já te fez bem. Faz semanas que eu não te via tão vivo. As palavras de Roberto permaneceram com Antônio pelo resto do dia, ressoando em sua mente enquanto selecionava o restaurante para o jantar. Inicialmente, ele havia pensado no Le Ciel, o exclusivo estabelecimento na cobertura do hotel mais luxuoso da cidade, mas agora se perguntava se aquele ambiente intimidante seria a melhor opção. Ele queria impressionar Bianca, claro, mas não sobrecarregá-la com ostentação. O que valorizava nela era precisamente sua autenticidade, sua franqueza, qualidades raramente encontradas no mundo artificial em que ele se movia. Finalmente, decidiu-se pelo Olivia's, um restaurante italiano de alta categoria, mas com um ambiente caloroso e acolhedor. Não era o mais exclusivo da cidade, mas a comida era excepcional e o ambiente íntimo perfeito para uma conversa sem interrupções. Ele reservou uma mesa afastada com vista para os jardins e certificou-se de que não haveria nenhum tratamento especial que pudesse deixar Bianca desconfortável. Ele queria que aquela noite fosse sobre eles, não sobre sua posição ou sua riqueza. A sexta-feira chegou com uma mistura de antecipação e nervosismo para ambos. Bianca terminou seu turno no supermercado às 18 horas, correndo para casa para se preparar. Carla e Luciana a esperavam, transformadas em uma equipe improvisada de estilistas. Sente-se, ordenou Luciana, apontando para uma cadeira no pequeno banheiro. Temos 1 hora para te transformar em uma princesa. Eu não preciso ser uma princesa, protestou Bianca. Só quero parecer apresentável. Confie em nós, interveio Carla, já preparando a maquiagem. Quando terminarmos, você ainda será você, só que na sua melhor versão. Às 19h30, Antônio estacionou seu Mercedes em frente ao prédio de Bianca. Ele havia decidido buscá-la pessoalmente em vez de enviar um motorista, como seria habitual em seus círculos. Vestia um terno azul escuro sem gravata elegante, mas não excessivamente formal. Ao subir as escadas para o apartamento, notou detalhes que havia ignorado da vez anterior: a tinta descascada nas paredes, a caixa de correio quebrada na entrada, a luz piscando no corredor do 3º andar. Era um lembrete físico da distância entre seus mundos. Ele respirou fundo antes de tocar à porta. Esta noite era importante, embora não pudesse explicar exatamente por quê. Só sabia que a antecipação que sentia era algo que não experimentava há anos. A porta se abriu e, por um momento, Antônio ficou sem palavras. Bianca estava radiante em seu vestido bordô, o cabelo castanho preso elegantemente com algumas mechas emoldurando seu rosto. Sua maquiagem, sutil mas eficaz, realçava seus olhos escuros e seu sorriso nervoso. Você está linda, disse ele finalmente com sincera admiração. Bianca corou ligeiramente. Obrigada, respondeu. Você também está muito bem. De dentro do apartamento, Antônio pôde distinguir 2 figuras espiando discretamente. Bianca seguiu seu olhar e suspirou. Minha irmã Carla e minha amiga Luciana, explicou, fazendo um gesto para que se aproximassem. Elas são minhas cúmplices esta noite. Antônio as cumprimentou com educação, notando o olhar avaliador de Carla e a curiosidade mal disfarçada de Luciana. Um prazer conhecê-las, disse ele. E obrigado por ajudar a Bianca. O resultado é espetacular. O mérito é todo dela, respondeu Luciana, apontando para o vestido. Eu só forneci a tela. Cuide bem dela, acrescentou Carla com um tom que misturava advertência e brincadeira. Eu sei onde você trabalha. Carla, protestou Bianca envergonhada. Antônio sorriu, apreciando a proteção fraternal. Eu a trarei de volta sã e salva. Prometo, assegurou. O trajeto até o restaurante transcorreu em uma conversa leve sobre seus respectivos dias. Bianca contou sobre uma cliente particularmente difícil no supermercado. Antônio compartilhou uma anedota sobre um investidor excêntrico.
Era como se ambos estivessem adiando deliberadamente temas mais profundos, para quando estivessem sentados frente a frente. Ao chegarem ao Olivia's, Bianca tentou esconder sua impressão. O restaurante, localizado em um edifício histórico restaurado, exalava elegância sem ostentação. Um maître os recebeu com discreta eficiência, conduzindo-os a uma mesa afastada com vista para um pátio interno iluminado com luzes tênues e vegetação exuberante. "É lindo", comentou Bianca uma vez sentados admirando o ambiente. "Pensei que você gostaria", respondeu Antônio. "É elegante, mas não pretensioso, como você." O elogio tão direto e honesto pegou Bianca de surpresa. Antes que pudesse responder, um sommelier se aproximou para apresentar a carta de vinhos. "O Sr. Moraes é um dos nossos clientes mais apreciados", comentou o homem com deferência. "Posso sugerir, nosso Barolo Reserva é excepcional com os pratos da casa." Bianca notou como Antônio se tensionou ligeiramente, como se o incomodasse a referência ao seu status. "Confio no seu critério, Paolo", respondeu ele com um sorriso educado, mas distante. "O Barolo estará ótimo." Quando o sommelier se retirou, Bianca olhou para Antônio com curiosidade. "Suponho que você venha tomar aqui com frequência", observou. "Eu costumava vir", admitiu ele. "Era um dos lugares favoritos de Helena. Depois que ela morreu, parei de vir por muito tempo. Esta é a primeira vez que volto em quase 3 anos." A confissão flutuou entre eles carregada de significado. Bianca compreendeu que não era apenas um jantar, mas um passo importante para Antônio, uma forma de avançar sem esquecer. "Sinto-me honrada", disse ela simplesmente estendendo a mão sobre a mesa para tocar brevemente a dele. "Obrigada por compartilhar este lugar especial comigo." Antônio assentiu grato por sua compreensão. O jantar progrediu com uma naturalidade que surpreendeu a ambos. Eles dividiram antepastos e massas, conversando sobre livros, filmes, lugares que gostariam de conhecer. A cada prato, a cada tópico, as barreiras entre eles pareciam se dissipar um pouco mais. Foi durante a sobremesa, um tiramisu que dividiam, que a conversa se voltou para temas mais pessoais. "Posso te perguntar uma coisa?", disse Bianca, reunindo coragem. "O que te atraiu em mim naquela noite no supermercado? Antes de eu te dar meu número, você mal tinha olhado para mim." Antônio considerou a pergunta, tomando seu tempo para responder com honestidade. "Não foi algo específico", confessou. "Eu estava tão imerso na minha própria névoa que mal registrei sua presença no início. Mas quando vi seu número no recibo, senti curiosidade. Me perguntei o que você tinha visto em mim que eu mesmo não conseguia ver. Por que uma mulher jovem e bonita daria seu número a um homem evidentemente quebrado?" Ele fez uma pausa, tomando um gole de vinho. "E quando conversamos no café, eu entendi. Você também conhece a dor, Bianca. Mas ao contrário de mim, você não permitiu que ela te consumisse. Você continua avançando, lutando, cuidando da sua irmã, encontrando pequenas alegrias. Essa força me impressionou profundamente." Bianca baixou o olhar comovida por suas palavras. "Não sou tão forte quanto você pensa", respondeu. "Às vezes me sinto presa, como se estivesse correndo em uma roda de hamster sem chegar a lugar nenhum. O supermercado, o apartamento, as contas intermináveis. E desde o Rafael tenho tido medo de confiar, de me machucar de novo." "E por que você me deu seu número, então?", perguntou Antônio, genuinamente intrigado. Bianca sorriu, lembrando-se daquele impulso inexplicável. "Porque você parecia tão perdido quanto eu me sentia. E acho que, no fundo, ambos estávamos procurando por alguém que entendesse esses sentimentos sem julgar." Seus olhares se encontraram sobre a mesa e algo mudou no ar entre eles. Não era apenas compreensão ou afinidade, era algo mais. Algo que nenhum dos dois esperava encontrar naquela noite no supermercado. "Eu não sei se estou pronto para isso", admitiu Antônio em voz baixa. "O que quer que esteja acontecendo entre nós, às vezes sinto que estou traindo a Helena só por me sentir vivo de novo." A honestidade de sua confissão comoveu Bianca profundamente. "Acho que ela gostaria que você fosse feliz", disse ela com suavidade. "Não posso falar por ela, claro, mas se ela te amava tanto quanto parece, ela não desejaria que você não encontrasse momentos de alegria mesmo depois de perdê-la." Antônio ficou em silêncio, assimilando suas palavras. Depois de um momento, assentiu levemente.
Helena costumava dizer que a vida era preciosa demais para ser desperdiçada em tristeza. Lembrou ele com um sorriso melancólico. Mesmo em seus últimos dias, quando a dor era insuportável, ela encontrava formas de celebrar pequenos momentos. Parece uma mulher extraordinária, comentou Bianca. Ela era, confirmou Antônio. E acho que ela teria gostado de você. Vocês têm essa mesma qualidade. Essa capacidade de ver beleza onde outros só veem o ordinário. O comentário tão sincero e espontâneo criou um momento de intimidade que nenhum deles esperava. Não era uma comparação, mas um reconhecimento de qualidades compartilhadas, uma forma de honrar o passado enquanto cautelosamente exploravam a possibilidade de um futuro. Após o jantar, eles caminharam pelos jardins do restaurante, desfrutando da suave brisa noturna. As luzes da cidade brilhavam à distância, criando um cenário quase mágico. Você gostaria de ver um lugar especial para mim? Perguntou Antônio repentinamente. Não fica longe daqui. Bianca assentiu intrigada. Eles subiram no Mercedes e dirigiram por apenas alguns minutos até chegarem a um mirante no alto de uma colina. De lá, a cidade inteira se estendia diante deles, um tapete de luzes piscantes sob o céu estrelado. Helena e eu vínhamos aqui com frequência, explicou Antônio enquanto se sentavam em um banco. Especialmente quando estávamos planejando novos projetos. Ela dizia que precisávamos ver a cidade de cima para lembrar para quem estávamos construindo. É lindo, disse Bianca, genuinamente impressionada com a vista. Eu nunca tinha estado aqui. Poucos locais conhecem. É quase um segredo, comentou Antônio. Helena o descobriu por acaso durante uma de suas caminhadas fotográficas. Eles permaneceram em silêncio por um momento, contemplando o panorama. Bianca podia sentir a presença de Helena ali não como uma sombra ameaçadora, mas como uma lembrança preciosa que Antônio estava escolhendo compartilhar com ela. Obrigada por me mostrar este lugar, disse ela finalmente. Significa muito que você queira compartilhar algo tão pessoal. Antônio a olhou, seu rosto parcialmente iluminado pelas luzes distantes da cidade. Estou começando a entender que certas memórias se sentem menos dolorosas quando as compartilho com você, admitiu. Como se, ao falar de Helena, ao te mostrar esses lugares de alguma forma eu a mantenho presente, sem ficar preso no passado. Ela sempre será parte de você, respondeu Bianca com suavidade. Ninguém deveria te pedir para esquecê-la ou relegá-la. A perda não é algo que você supera, é algo que aprende a carregar consigo. Antônio assentiu, reconhecendo a sabedoria em suas palavras. Quando perdi meu pai, continuou Bianca, muitas pessoas me disseram que o tempo curaria tudo, mas o tempo não cura, ele apenas ensina a viver com o espaço vazio. E às vezes, se você tiver sorte, esse espaço se preenche não com uma substituição, mas com novas memórias, novas conexões que existem ao lado do amor que você perdeu não em seu lugar. Suas palavras tocaram algo profundo em Antônio. Era exatamente o que ele vinha tentando articular para si mesmo por semanas, a possibilidade de que novos sentimentos pudessem coexistir com seu amor por Helena, não o diminuindo nem o substituindo, mas existindo em paralelo. Em um gesto quase instintivo, ele pegou a mão de Bianca entre as suas. Era a primeira vez que ele iniciava o contato físico entre eles e o calor de sua pele contra a dela enviou uma corrente elétrica por seu braço. Eu não sei para onde isso vai, Bianca, disse ele com voz baixa, mas firme. Só sei que quando estou com você o mundo parece menos sombrio. E isso, depois de 3 anos vivendo nas sombras, é um presente que eu não esperava receber. Bianca entrelaçou seus dedos com os dele, assimilando o peso de suas palavras. Eu também não tenho respostas, admitiu. Só sei que me sinto bem com você. Segura, mas também viva, como se estivesse despertando de um longo sono. Eles se olharam na penumbra, cientes de que algo fundamental estava mudando entre eles. Não era apenas atração, embora certamente estivesse presente. Era um reconhecimento mútuo, 2 almas que haviam conhecido a dor encontrando consolo inesperado na presença uma da outra. Seja o que for. Isso, continuou Bianca, podemos descobrir juntos, um passo de cada vez. Antônio assentiu grato por sua paciência, por sua compreensão. Um passo de cada vez.
repetiu apertando suavemente a mão dela. O caminho de volta ao apartamento de Bianca transcorreu em um silêncio confortável, suas mãos ocasionalmente se encontrando entre os assentos. Não havia necessidade de palavras. A conexão entre eles parecia ter se aprofundado além da linguagem. Ao chegarem ao prédio dela, Antônio insistiu em acompanhá-la até a porta. No corredor mal iluminado do terceiro andar, eles pararam prolongando aqueles últimos momentos juntos. "Obrigada por esta noite", disse Bianca. "Foi especial para mim também", respondeu ele. Houve um momento de tensão, de possibilidades suspensas no ar entre eles. Antônio deu um passo à frente, reduzindo a distância. Com suavidade, ele pegou o rosto de Bianca entre as mãos, olhando em seus olhos como se pedisse permissão. Ela assentiu quase imperceptivelmente e então, com a delicadeza de quem teme quebrar algo precioso, Antônio inclinou o rosto e a beijou. Foi um beijo breve, quase casto, mas carregado de emoções tão intensas que ambos se separaram ligeiramente ofegantes. Para Antônio era o primeiro beijo desde Helena, um ato que ele acreditava ser impossível de experimentar novamente. Para Bianca representava um salto de fé, uma decisão consciente de arriscar-se novamente após a traição de Rafael. "Eu não esperava por isso", confessou ela com um pequeno sorriso, suas bochechas coradas. "Nem eu", admitiu ele. "Mas não me arrependo." "Nem eu", respondeu Bianca, e havia uma certa maravilha em sua voz, como se tivesse acabado de descobrir algo precioso e inesperado. Eles se despediram com a promessa de se verem em breve, talvez no domingo, para um passeio mais longo no parque. Quando a porta se fechou atrás dela, Bianca se apoiou contra ela, tocando os lábios com a ponta dos dedos, tentando processar o que havia acontecido. No corredor, Carla a esperava evidentemente acordada, aguardando seu retorno. "E então?", começou ela com um sorriso expectante. "Como foi?" "Foi perfeito", respondeu Bianca, simplesmente, sua voz suave, mas segura, e completamente aterrorizante. Enquanto isso, Antônio dirigia de volta a sua mansão, sua mansão, sua mente e seu coração em um turbilhão de emoções. No banco do passageiro, ele colocou cuidadosamente a fotografia que havia tirado naquela noite com seu celular. Bianca contemplando as luzes da cidade, seu perfil iluminado pela lua, linda em sua simplicidade. Ao lado da foto, o pequeno anel de Helena que ele sempre carregava no bolso como um talismã. Os dois objetos, lado a lado, não pareciam em conflito como ele temera. Em vez disso, pareciam se complementar, representando diferentes capítulos de uma mesma vida. Pela primeira vez em 3 anos, Antônio Moraes chegou à sua casa não apenas para existir, mas com a esperança de voltar a viver. O fim de semana passou como um sonho para ambos, mensagens de texto, uma longa ligação no sábado à noite e, finalmente, no domingo, um dia inteiro juntos. Eles passearam pelo parque, visitaram um pequeno museu local que Bianca sempre quisera conhecer, dividiram comida em uma barraca de rua que ela frequentava. Era como se estivessem construindo cuidadosamente uma ponte entre seus mundos, um passo de cada vez. Antônio experimentava a cidade de uma perspectiva completamente nova, longe dos restaurantes exclusivos e das galerias de arte prestigiadas. Bianca, por sua vez, começava a vislumbrar fragmentos do mundo de Antônio não com inveja, mas com curiosidade. Mas a bolha que haviam criado não poderia durar para sempre. A realidade, com suas complicações e contrastes, esperava pacientemente para testar a força dessa conexão nascente. Na segunda-feira de manhã, enquanto Bianca escaneava produtos em seu caixa, uma manchete em uma revista de celebridades chamou sua atenção. O viúvo mais cobiçado da cidade volta a sorrir. E lá na capa, uma fotografia borrada, mas reconhecível, de Antônio, e ela saindo do restaurante Olívias, tirada claramente por um paparazzi. Seu coração acelerou enquanto tentava ler o artigo, ciente de que sua vida tranquila e anônima estava prestes a mudar para sempre. O que havia começado como um impulso em uma noite de trabalho rotineira estava se tornando algo muito maior e mais complexo do que ela jamais imaginara. E em seu escritório, Antônio enfrentava sua própria versão da realidade quando Isabel, a mãe de Helena, entrou sem ser anunciada, segurando a mesma revista nas mãos e com uma expressão indecifrável no rosto. "Antônio", disse ela com voz calma, mas firme, "acho que precisamos conversar."
A revista repousava sobre a escrivaninha de mogno como um objeto estranho perturbador em sua banalidade. Antônio observava a fotografia na capa ele mesmo, ajudando Bianca a entrar no Mercedes, capturados em um momento de intimidade casual por um fotógrafo oculto. A imagem, embora borrada, transmitia uma clara sensação de cumplicidade entre os dois. Isabel Vidal, uma mulher elegante de 60 anos, permanecia de pé à sua frente, sua expressão indecifrável. Como mãe de Helena, ela fora uma constante na vida de Antônio, mesmo após a morte de sua filha. Era a única família que lhe restava em certo sentido. Eu não sabia que você estava saindo com alguém, disse Isabel finalmente, sua voz cuidadosamente neutra. Eu não estou... Começou Antônio automaticamente, mas parou. É complicado, Isabel. Estamos nos conhecendo. A mulher assentiu lentamente, tomando assento à sua frente. Quem é ela? Perguntou diretamente. Antônio respirou fundo, preparando-se para uma conversa que sabia que seria difícil. O nome dela é Bianca. Ela é caixa em um supermercado. Respondeu optando pela verdade simples. Isabel arqueou uma sobrancelha, mas não demonstrou a reação negativa que Antônio temia. Como você a conheceu? Da maneira mais inesperada, ele sorriu levemente, lembrando-se. Ela me deu seu número em um recibo de compra. Eu estava em um daqueles dias ruins e ela notou. Isabel ficou em silêncio por um momento, estudando seu genro com atenção. Eu não vim para te julgar, Antônio, disse ela finalmente. Só fiquei surpresa ao ver a fotografia. Já se passaram 3 anos desde a Helena e você nunca demonstrou interesse em conhecer mais ninguém. Eu não estava procurando, admitiu ele. Simplesmente aconteceu. Isabel estendeu a mão sobre a escrivaninha, pegando-a de Antônio em um gesto maternal. Minha filha te amava profundamente, disse ela com voz suave, mas firme. E a única coisa que ela sempre quis foi a sua felicidade. Em seus últimos dias você se lembra do que ela te pediu. Antônio assentiu a lembrança clara e dolorosa. Ela me fez prometer que continuaria vivendo. Respondeu ele, a voz ligeiramente embargada, que não me fecharia no luto. Uma promessa que até agora você não cumpriu, apontou Isabel sem reprovação. Você se tornou a sombra do homem que era Antônio. Eu vi isso. Roberto viu. Todos que te amam viram. Ela se inclinou para a frente, seu olhar intenso. Eu não sei quem é essa mulher, mas se ela conseguiu fazer você sorrir de novo, então ela já tem a minha gratidão. Helena ficaria feliz. As palavras de Isabel abriram algo no peito de Antônio, um nó de culpa que vinha apertando seu coração por anos, afrouxando-se ligeiramente. Eu tenho medo, confessou ele com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Medo de trair o que tivemos. Medo de que esses novos sentimentos, de alguma forma, diminuam o que eu sentia por Helena. Oh, Antônio, suspirou Isabel, o coração humano não funciona assim. O amor não é um recurso limitado que se esgota. É como ter um segundo filho. Você não ama menos o primeiro, simplesmente cria um novo espaço. Suas palavras, tão semelhantes ao que Bianca havia expressado no mirante, ressoaram profundamente nele. Você gostaria de conhecê-la? Perguntou ele repentinamente. A Bianca, quero dizer. Isabel sorriu genuinamente surpresa com a oferta. Eu adoraria, respondeu. Qualquer pessoa que conseguiu atravessar esses muros que você construiu merece ser conhecida. Antônio assentiu, sentindo um estranho alívio. A bênção de Isabel, embora ele não a tivesse buscado conscientemente, significava mais do que ele havia antecipado. Enquanto isso, no supermercado, Esperança Bianca enfrentava sua própria versão do escrutínio. Marisa, sua colega de caixa, havia colocado a revista sobre a esteira rolante durante seu intervalo. Tem algo que você queira nos contar? Perguntou ela com um sorriso travesso. Como, por exemplo, que está saindo com Antônio Moraes, apenas o homem mais rico da cidade. Bianca sentiu que todos os olhares do pessoal se fixavam nela. A notícia havia se espalhado como fogo pelo supermercado. Não estamos exatamente saindo, respondeu ela desconfortável com a atenção. Estamos apenas nos conhecendo. E como exatamente uma caixa se conhece com um bilionário? Inquiriu Sandra, a supervisora, com um tom que oscilava entre a curiosidade e o desdém.
Bianca endireitou os ombros, recusando-se a se sentir intimidada. Eu dei meu número a ele em um recibo, respondeu com honestidade. E ele ligou. A simplicidade da resposta pareceu desconcertar a todos. Eles esperavam alguma história elaborada, talvez um encontro fortuito, em circunstâncias glamorosas, não algo tão mundano e direto. Por que ele faria isso? Insistiu Sandra, genuinamente perplexa. Porque ele estava triste, respondeu Bianca simplesmente. E isso é algo que você pode reconhecer, não importa quanto dinheiro tenha. O gerente do supermercado interrompeu a improvisada sessão de interrogatório, chamando Bianca para seu escritório. Com crescente apreensão, ela o seguiu, temendo que a publicidade indesejada pudesse afetar seu emprego. Bianca começou o Sr. Mendes assim que estavam a sós. Quero que saiba que sua vida pessoal é sua, mas essa situação pode trazer atenção indesejada ao supermercado. Eu entendo, senhor, respondeu ela, antecipando o pior. Eu pedi a eles que respeitassem minha privacidade, mas... Eu não estou te repreendendo, ele a interrompeu com suavidade. Só queria te oferecer uma vaga administrativa na sede. Você estaria menos exposta lá e o salário é melhor. Bianca piscou, surpresa com a reviravolta inesperada. Uma promoção. Mas eu tenho me candidatado a essa posição há meses. O Sr. Mendes teve a decência de parecer desconfortável. As circunstâncias mudaram, admitiu. A direção considera que seria prudente tê-la em uma função menos pública. Agora a ficha caiu para Bianca como um balde de água fria. Não estavam lhe oferecendo o cargo por seus méritos ou capacidades, mas porque agora ela estava ligada a alguém poderoso. A mesma posição que lhe fora negada repetidamente no último ano, apesar de suas qualificações, agora estava milagrosamente disponível. Preciso pensar, respondeu ela, lutando para manter a compostura. Posso lhe dar minha resposta amanhã. O gerente assentiu, evidentemente aliviado por ela não ter recusado a oferta de imediato. Durante o resto de seu turno, Bianca trabalhou mecanicamente sua mente, um turbilhão de emoções contraditórias. Por um lado, a promoção significaria melhor salário, melhor horário, a possibilidade de finalmente retomar seus estudos. Por outro, aceitá-la sob essa circunstância parecia uma traição a seus princípios, a sua crença no trabalho duro e no mérito. Ao sair do supermercado naquela tarde, ela se surpreendeu ao ver Antônio esperando por ela no estacionamento apoiado em seu carro. Eles não haviam combinado de se ver naquele dia. Olá! Cumprimentou ele, sua expressão uma mistura de preocupação e carinho. Pensei que talvez você precisasse de companhia depois de... Ele apontou vagamente para um quiosque próximo onde a revista estava exposta. Foi um dia interessante, respondeu Bianca com um sorriso cansado. Aparentemente agora sou a pessoa mais fascinante do supermercado. Antônio franziu a testa, visivelmente afetado. Eu sinto muito, disse ele com sinceridade. Eu deveria ter previsto isso. No meu mundo, esse tipo de atenção faz parte do pacote, mas não deveria afetar você. Bianca considerou suas palavras, sentindo a primeira fenda real na frágil ponte que estavam construindo entre seus mundos. Acho que precisamos conversar, disse ela finalmente. Podemos ir a algum lugar tranquilo. Antônio assentiu, abrindo a porta do passageiro para ela. Enquanto dirigia, ele contou sobre a visita de Isabel, a conversa que tiveram e sua inesperada reação positiva. Ela quer te conhecer, acrescentou, observando cuidadosamente a reação de Bianca. Se você se sentir confortável com isso, claro. Bianca assimilou a informação surpresa, mas também comovida pela aparente aceitação da mãe de Helena. Eu adoraria conhecê-la, respondeu sinceramente. Ela parece uma mulher extraordinária. Antônio sorriu, evidentemente aliviado. Ela é. Acho que vocês vão se dar bem. Eles pararam em um pequeno café em um bairro residencial suficientemente afastado para oferecer privacidade. Uma vez sentados com suas bebidas, Bianca contou sobre seu dia, os olhares, os comentários e, finalmente, a oferta de promoção. Não sei o que fazer, confessou. É a oportunidade que eu estava esperando, mas não assim. Não quero avançar porque alguém acha que agora tenho conexões, mas por meu próprio mérito. Antônio a ouviu atentamente, compreendendo perfeitamente seu dilema. O dinheiro e o poder mudam a forma como as pessoas te veem e te tratam, disse ele finalmente.
É uma das primeiras lições que você aprende quando tem sucesso. Às vezes, é difícil saber se alguém te aprecia por quem você é ou pelo que você representa. Como você lida com isso? Perguntou Bianca. Como sabe em quem confiar? Antônio sorriu com uma certa tristeza. Nem sempre dá para saber. Você aprende a reconhecer sinais, a valorizar as pessoas que te tratavam bem antes de você ter algo a oferecer. Ele fez uma pausa. Helena era assim. Ela me conheceu quando eu mal estava começando, quando meu sobrenome não significava nada. Como o Roberto observou Bianca, lembrando-se das histórias que Antônio lhe contara sobre seu melhor amigo e sócio. Exatamente, confirmou Antônio. E como a Isabel. As pessoas que estiveram com você nos momentos difíceis são as que merecem estar nos bons. Bianca assentiu pensando em Carla, em Luciana, nas poucas pessoas que haviam permanecido ao seu lado após a partida de sua mãe, após o desastre com Rafael. Sobre a promoção, continuou Antônio, acho que você deveria aceitar. Bianca o olhou com surpresa. Mas você acabou de dizer que é difícil saber as motivações das pessoas, completou ele. Mas isso não significa que você deva recusar oportunidades que te beneficiam. Aceite a promoção, Bianca. Mostre a eles por que deveriam tê-la oferecido meses atrás. Torne-se tão indispensável que eles esqueçam como você chegou lá. Havia uma sabedoria prática em suas palavras que ressoou com ela. Talvez ele tivesse razão. Talvez ela pudesse usar essa oportunidade, não importando como surgira, para finalmente avançar. Você tem razão, concedeu ela finalmente. Vou aceitar. Mas com uma condição para mim mesma, que eu nunca jamais use nosso relacionamento para obter vantagens profissionais. Antônio sorriu, pegando a mão dela sobre a mesa. Eu nunca duvidei disso, disse ele com suavidade. É uma das coisas que mais admiro em você, sua integridade e sua determinação de avançar por seus próprios méritos. A conversa fluiu para temas mais pessoais, mais urgentes. O que fazemos agora? Perguntou Bianca. Com isso. Ela fez um gesto entre eles. Conosco. A revista A Atenção. Muda as coisas? Não muda. Antônio considerou a pergunta seriamente. Só se permitirmos, respondeu. A imprensa eventualmente perderá o interesse e encontrará outra história. Enquanto isso, podemos continuar construindo o que quer que estejamos construindo, em nosso próprio ritmo. Ele pareceu hesitar antes de continuar. A menos que a atenção te faça repensar isso. Eu entenderia completamente. Não é o que você esperava quando me deu seu número. Bianca viu a vulnerabilidade em seus olhos, o medo genuíno de que ela pudesse recuar, agora que começava a vislumbrar as complicações de se envolver com alguém de sua posição. Não me assusta a atenção, respondeu ela com firmeza. Me preocupa como isso pode afetar a Carla nossas vidas. Mas, acima de tudo, me preocupa que nos distraia do importante, nos conhecermos de verdade, ver se o que estamos sentindo pode crescer e se tornar algo significativo. A tensão no rosto de Antônio se dissipou visivelmente. Então estamos de acordo, disse ele. Seguimos em frente. Um passo de cada vez, ignorando o ruído externo o melhor que pudermos. Um passo de cada vez, confirmou Bianca com um sorriso. As semanas seguintes transcorreram em um delicado equilíbrio entre preservar a intimidade nascente de seu relacionamento e adaptar-se à nova realidade. Bianca aceitou o cargo administrativo, descobrindo que gostava do trabalho e que suas habilidades organizacionais, por muito tempo subutilizadas no caixa, finalmente encontravam expressão. Antônio a apoiou discretamente, nunca interferindo, mas oferecendo conselhos quando ela os pedia. Em uma ocasião, quando Bianca mencionou seu desejo de retomar os estudos de design, ele lhe forneceu informações sobre bolsas de estudo e programas noturnos, evitando cuidadosamente qualquer oferta de ajuda financeira que pudesse incomodá-la. Seu relacionamento progredia com a cautelosa deliberação de duas pessoas que conheceram a dor e temem repetir erros passados. Eles se encontravam em lugares discretos, alternando entre o mundo de Antônio, restaurantes exclusivos, exposições privadas e o de Bianca, mercados de rua, pequenos cafés de bairro. Tardes em seu modesto apartamento, cozinhando juntos. Um mês depois que sua fotografia apareceu na revista, Antônio convidou Bianca para um jantar em sua mansão.
Era a primeira vez que a levava para sua casa, um passo significativo em seu relacionamento. É imponente, comentou Bianca quando o Mercedes atravessou os portões de ferro forjado e percorreu o longo caminho de entrada ladeado por árvores centenárias. A mansão Moraes, uma elegante estrutura de pedra e vidro com vista para o mar, parecia saída de uma revista de arquitetura. Antônio a observava nervosamente, ciente do abismo que sua casa representava entre seus mundos. Helena projetou grande parte da reforma, explicou ele enquanto entravam no espaçoso hall de entrada. A casa original era muito mais tradicional, quase lúgubre. Ela lhe deu luz, abertura. Bianca assentiu, compreendendo a importância desse contexto. Ela não estava simplesmente visitando a casa de Antônio. Estava entrando em um espaço que ele havia compartilhado com Helena, que carregava a marca de seu amor. É linda, disse ela com sinceridade. Parece acolhedora, apesar do tamanho. Era verdade. Embora a mansão gritasse riqueza e privilégio, também tinha toques inesperadamente calorosos, fotografias de família, livros claramente lidos e relidos móveis escolhidos tanto pelo conforto quanto pela estética. O jantar foi servido em um terraço com vista para o jardim e para o oceano ao longe. Isabel juntou-se a eles, sua presença inicialmente intimidante para Bianca, mas rapidamente dissipada por seu calor genuíno. Antônio me falou muito de você, disse Isabel durante a sobremesa. Ele diz que você é a pessoa mais autêntica que ele conheceu em anos. Bianca corou, não acostumada a tais elogios. Eu sou apenas eu mesma, respondeu simplesmente. Não saberia ser de outra forma. Isabel sorriu e algo em seus olhos lembrou Bianca de sua própria mãe antes que a dor a mudasse. É um dom raro essa autenticidade, comentou Isabel. Especialmente nos círculos em que Antônio se move. Máscaras demais, pretensão demais. A conversa fluiu com surpreendente facilidade, com Isabel compartilhando histórias de Helena que pintavam um retrato vívido da mulher que Antônio amara. Não havia malícia nessas anedotas, nem tentativa de fazer Bianca se sentir uma intrusa. Pelo contrário, parecia um ato de generosidade, uma forma de incluí-la nesta parte fundamental da vida de Antônio. Depois que Isabel se retirou, Antônio levou Bianca para um tour pela mansão. Em cada cômodo, ele compartilhava pequenas histórias, momentos vividos, ali revelando gradualmente mais camadas de si mesmo. Finalmente chegaram a uma sala que claramente servia como estúdio fotográfico. Equipamento profissional, luzes e nas paredes dezenas de fotografias emolduradas, paisagens, arquitetura e muitas de uma mulher loira de olhos brilhantes e sorriso radiante. Helena, disse Bianca suavemente, reconhecendo-a das fotografias que Antônio lhe mostrara anteriormente. Sim, confirmou ele. Este era nosso espaço criativo. Ela me ensinou fotografia, embora eu nunca tenha tido seu olho artístico. Ele se aproximou de uma das imagens maiores. Helena rindo em uma praia ao pôr do sol, o vento bagunçando seu cabelo, a luz dourada banhando seu rosto. Era uma fotografia extraordinária, capturando não apenas sua beleza física, mas uma luminosidade interior. Eu tirei uma semana antes do diagnóstico dela, disse Antônio, sua voz baixando para quase um sussurro. Às vezes me pergunto se eu deveria ter visto algum sinal, se haveria alguma maneira de detectar antes. Bianca pegou sua mão entrelaçando seus dedos com os dele. Você não pode se torturar assim, disse ela suavemente. Algumas coisas simplesmente acontecem, não importa o quanto tentemos preveni-las, ou quanto poder acreditamos ter. Antônio assentiu apertando levemente a mão dela. Por muito tempo esta sala ficou fechada. Confessou. Eu não suportava entrar aqui. E então, depois de te conhecer, comecei a vir de novo, a lembrar não só da dor do final, mas da alegria que compartilhamos. Ele apontou para uma parede lateral onde Bianca notou com surpresa várias fotografias novas. Algumas eram de paisagens urbanas tiradas claramente nos últimos meses, e entre elas um retrato dela mesma no mirante contemplando as luzes da cidade inconsciente da câmera. Espero que não se importe, disse Antônio. Eu queria capturar aquele momento. Foi importante para mim. Bianca observou a fotografia comovida pela forma como Antônio havia capturado algo essencial nela, uma quietude contemplativa, uma força tranquila. É linda,
disse ela sinceramente. Sinto-me honrada por estar aqui entre essas memórias. Antônio virou-se para ela, pegando suas mãos entre as dele. Você não está apenas entre memórias, Bianca, disse ele com intensidade. Você está me ajudando a criar novas, a encontrar um caminho para a frente sem esquecer o passado. A sinceridade em sua voz, a vulnerabilidade em seus olhos tocaram algo profundo em Bianca. Naquele momento, naquela sala cheia de memórias de outra mulher, ela não sentiu ciúmes ou insegurança. Em vez disso, sentiu uma conexão mais profunda com Antônio. Um entendimento mais completo do homem que estava aprendendo a amar. Eu te amo, disse ela, simplesmente as palavras escapando antes que pudesse considerá-las. Era a primeira vez que algum dos dois expressava esses sentimentos tão diretamente. Antônio pareceu momentaneamente surpreso. Então um sorriso lento transformou seu rosto. Eu também te amo, respondeu ele, sua voz firme e segura. Mais do que eu acreditei ser possível sentir de novo. Eles se beijaram ali, cercados por imagens do passado e possibilidades de futuro. Um momento de perfeita sinceridade entre duas pessoas que haviam encontrado esperança no lugar mais inesperado. 6 meses depois, Bianca se preparava para outra importante transição. Havia sido aceita em um prestigioso programa de design com aulas noturnas que lhe permitiriam continuar trabalhando. Sua recente promoção a coordenadora administrativa na rede de supermercados, conquistada por mérito próprio como ela orgulhosamente destacava, proporcionava-lhe a estabilidade financeira necessária para este passo. Seu relacionamento com Antônio havia progredido a um ritmo deliberadamente lento, ambos valorizando cada etapa, cada descoberta mútua. A imprensa eventualmente perdeu o interesse, especialmente quando ficou claro que não obteriam escândalos ou drama deste casal discreto. Carla, agora em seu último ano de enfermagem, havia desenvolvido uma inesperada amizade com Isabel, que a tomara sob sua asa como mentora. A rede de conexões e relacionamentos entre suas vidas se entrelaçara de maneiras que nenhum deles teria imaginado naquela noite no supermercado. Em uma tarde de domingo, enquanto preparavam o jantar no apartamento de Bianca, uma rotina que haviam estabelecido e que Antônio particularmente apreciava, ele lhe fez uma proposta inesperada. Estou pensando em criar uma fundação, disse ele enquanto cortava legumes com a precisão que aplicava a tudo, para financiar bolsas de estudo para estudantes de famílias trabalhadoras, especialmente em campos criativos. Bianca o olhou com interesse, reconhecendo aquela expressão que indicava que ele vinha refletindo sobre isso há algum tempo. Parece maravilhoso, respondeu sinceramente. O que te inspirou? Antônio sorriu, olhando-a diretamente. Você, disse ele simplesmente. Sua determinação em retomar seus estudos apesar de todos os obstáculos. E pensar em quantas pessoas talentosas nunca chegam a desenvolver seu potencial por falta de oportunidades. Bianca se aproximou, beijando sua bochecha com afeto. É uma ideia linda, disse ela. Como posso ajudar? Eu esperava que você perguntasse isso, respondeu Antônio. Eu gostaria que você participasse do desenho do programa. Ninguém entende melhor do que você os desafios que os estudantes trabalhadores enfrentam. A confiança implícita em seu pedido, o fato de ele valorizar sua experiência e perspectiva, significou mais para Bianca do que qualquer presente material que ele pudesse lhe oferecer. Eu adoraria, aceitou com entusiasmo. Enquanto terminavam de preparar o jantar discutindo ideias para a Fundação Bianca, refletiu sobre a extraordinária virada que sua vida dera em menos de um ano. De caixa de supermercado exausta e de coração partido a estudante de design com um trabalho de que gostava e um relacionamento que a nutria profundamente. Mais tarde naquela noite, depois que Carla voltou e os três dividiram a refeição entre risos e planos, Antônio e Bianca se retiraram para a pequena varanda do apartamento. A vista era modesta. Prédios vizinhos, uma rua tranquila. Nada comparável ao panorama espetacular da mansão de Antônio. E, no entanto, ele parecia perfeitamente contente ali neste canto simples do mundo dela. — Em que você está pensando? Perguntou Bianca, notando sua expressão contemplativa. Antônio sorriu, entrelaçando seus dedos com os dela. — Em como um simples impulso pode mudar uma vida inteira, respondeu.
em como em uma noite eu comprei pão e vinho em um supermercado e uma caixa corajosa escreveu seu número no meu recibo. Bianca sorriu com a lembrança. Ainda não consigo acreditar que fiz aquilo, confessou. Nunca tinha feito algo assim. E eu nunca tinha ligado para um número deixado em um recibo, acrescentou Antônio. Acho que ambos estávamos prontos para algo que não sabíamos que estávamos procurando. Você tem algum arrependimento? Perguntou ela, uma insegurança ocasional emergindo. Sobre como nossas vidas se complicaram. Antônio balançou a cabeça, sua expressão completamente séria. Nenhum respondeu com firmeza. Você me devolveu algo que eu acreditava ter perdido para sempre, Bianca. A capacidade de olhar para frente, de imaginar um futuro que eu quisesse habitar. Ele tirou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo azul. Bianca prendeu a respiração, reconhecendo o gesto universal. Não é o que você está pensando. Ele se apressou em esclarecer, abrindo a caixa para revelar não um anel de noivado, mas uma chave. É a chave da minha casa, da nossa casa. Se um dia você decidir que é a hora, sem pressões, sem expectativas, apenas uma porta aberta para quando você estiver pronta. Bianca pegou a chave, o metal quente contra sua palma. Era um gesto perfeitamente calibrado, um passo à frente sem empurrar, um convite sem demanda. Obrigada, disse ela, fechando os dedos ao redor da chave. Por entender que preciso ir no meu próprio ritmo. Por valorizar minha independência tanto quanto nossa conexão. Eu te amo exatamente como você é, respondeu Antônio simplesmente. Com suas metas, seus sonhos, sua determinação. Eu não quero te mudar nem te resgatar. Só quero caminhar ao seu lado, ver para onde este caminho nos leva. Eles se beijaram sob o céu estrelado, a mesma lua iluminando tanto a modesta varanda quanto a luxuosa mansão na colina. Seus mundos continuavam diferentes em muitos aspectos, mas eles haviam construído algo precioso entre eles, um espaço compartilhado de compreensão, respeito e amor crescente. Nenhum sabia exatamente que forma seu futuro tomaria. Bianca precisava concluir seus estudos, estabelecer-se profissionalmente e manter sua identidade distinta da sombra poderosa de Antônio. Ele precisava continuar seu processo de cura, encontrando formas de honrar a memória de Helena enquanto abria seu coração completamente a este novo amor. Mas de uma coisa eles tinham certeza: o que havia começado como um impulso em um supermercado comum se tornara algo extraordinário, uma conexão que havia transformado a ambos de maneiras que nunca teriam imaginado. A chave repousava entre eles, símbolo não apenas de uma porta física, mas de todas as possibilidades que haviam destravado juntos. Um futuro não definido pelo passado ou por suas circunstâncias, mas pelas escolhas que faziam um dia de cada vez para construir algo autêntico e duradouro. Um passo de cada vez, murmurou Bianca, apoiando a cabeça no ombro de Antônio, enquanto contemplavam a noite. Um passo de cada vez, confirmou ele, seu braço a envolvendo com suavidade, mas com firmeza, como a promessa silenciosa que representava. E naquele momento de quietude, sob estrelas que haviam testemunhado inúmeras histórias de perda e redescoberta, ambos sentiram a certeza de que, às vezes, os começos mais significativos surgem nos momentos e lugares mais inesperados. Que, às vezes, um simples número rabiscado em um recibo pode ser o primeiro traço de uma história de amor que ninguém, nem mesmo seus protagonistas, poderia ter previsto. Não.